Olá, vamos para mais uma videoaula. Como de costume, vamos começar com a correção. Então, pegando aí o livro de matemática na página 80 e 81. Nós temos aí, eles deram pra gente uma região circular, que é essa preenchida, e a circunferência, que é só o contorno. Aí tá perguntando aí, a circunferência tem lados? Não, ela não tem lados, ela só tem o contorno. Quantos vértices a circunferência tem? 0. A circunferência não tem vértices. Embaixo era vários círculos de vários tamanhos para vocês desenharem. E na página 81, eles deram o geoplano, então aqui cada um desenhou formas geométricas diferentes. E embaixo ligando, nós temos aí o triângulo, o retângulo, a circunferência e o quadrado. Então, essa é a nossa correção de hoje. Vamos para a nossa aula. Hoje é terça-feira, 25 de maio de 2021. Nossa primeira atividade vai ser matemática, no livro nas páginas 82 e 84. A 83 não será feita. Segunda atividade vai ser português, vai ser uma atividade em folha. Depois nós vamos para o livro, nas páginas 60 e 61, e depois letra cursiva. Iniciaremos aí a letra maiúscula hoje. E a terceira atividade vai ser ciências. Vocês vão assistir um vídeo e depois de assistir o vídeo, vocês vão escrever aí exemplos de seres vivos e seres não vivos. Então, vocês vão pegar o caderninho de vocês, de um lado vocês vão dar exemplo aí de seres vivos e do outro lado aí de seres não vivos, tá bom? Então, aí no mínimo 3, tá? De cada, por favor. Vamos começar com a explicação em matemática. Então, pegando aí na página 82 e depois na 84. A 82, vocês vão usar palito. Pode ser qualquer palito. Palito de sorvete, palito de fósforo, palito, sorvete de picolé, né? A gente aqui chama de picolé. Palito de dente, que é mais fácil, normalmente a gente tem, o palito de dente em casa. Então, aí, na primeira atividade, eles deram aí o exemplo de formas aí que eles fizeram usando os palitos. Então, vocês, a primeira coisa que vão fazer é criar qualquer forma aí, usando os palitos, a quantidade de palito que vocês quiserem. Vocês vão formar aí qualquer desenho, usando a quantidade que quiserem também, tá bom? Ali eles fizeram esse aqui, vou fazer para vocês verem. Esse aqui, usaram 5 palitinhos, Eles fizeram lá, fizeram com palito e depois desenharam essa forma lá no livro. Depois, eles fizeram um outro desenho aí, como se fosse a letra M, Só que aí eles fecharam aí. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. Depois desenharam lá no livro. Vocês vão fazer a mesma coisa, vão criar qualquer forma usando os palitinhos e depois de criar, vocês vão desenhar aí do lado no livro. Depois, no número 4, eles desenharam um quadrado com 4 lados iguais usando 4 palitos. Aí, com quantos palitos inteiros podemos formar uma figura que lembra um quadrado diferente deste aqui, com 6, com 7 ou com 8 palitos? O quadrado, ele tem 4 lados. Todo quadrado tem 4 lados iguais. Se eles querem uma forma diferente, só pode ser com 4 mais 4. 4 mais 4 dá quanto? Dá 8. Então, vai se usar aí, 8 palitos para formar um quadrado, só que maior. Então, a resposta lá, 8 palitos, vamos conferir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palitinhos. Construa essa figura e depois desenha no espaço abaixo, é o que está pedindo lá na letra B. Então, a letra A a gente já sabe que é 8, vocês vão escrever lá 8 palitos e embaixo vocês vão desenhar esse quadrado aí com 8 palitos. Depois, lá na letra C. Vamos lá para a letra C, deixa eu buscar o livro de novo. Ó, letra C. Agora construa com palitos e desenhe mais estas formas. Aí eles deram o exemplo aí, ó. Com 4 palitos inteiros, uma figura que não lembra um quadrado. Então, qual forma aí que não é um quadrado que a gente pode usar 4 palitos? Tem uma possibilidade aí, qual que é? Um losango, que é uma pipa. Olha lá, o formato de uma pipa. Nós temos aí o losango. Qual a outra? Aí vocês vão desenhar lá, tá? Vai fazer com palitinho e depois vai desenhar no livro. Lá no segundo pontinho embaixo aí, com o menor número possível de palitos, uma figura que lembra um triângulo. Então, o único jeito de fazer um triângulo é com quantos palitos? Com 3, ó. Porque um triângulo, ó, trilados, ó, 3 lados. 3 palitos formam um triângulo. É a possibilidade, a única possível com menos palitos. Uma figura com 6 palitos inteiros que lembra um retângulo. Então, ó, retângulo 4 lados. Só que não são 4 lados iguais. 2 das laterais são iguais, ó, 2 lados iguais. E depois os outros 2 iguais também. Então, usando aí, ó, 6. Ó, esse lado de cima já tá diferente do de baixo. Esse tem 2, esse tem 1. Se você colocar mais 2 embaixo, o que nós temos aí? O que eles pediram, ó, um retângulo com 6 palitos. Aí vocês fazem aí também e desenhem lá. Com 5 palitos inteiros, uma figura que lembre um triângulo. Então, agora o triângulo usando somente 5 palitos. Aí tem 4, 5. A gente vai usar só esse. Única possibilidade, ó, é fazer a lateral com 2, ó, e a base com 1. Então, nós temos aí um triângulo, ó. Não ficou certinho, mas é um triângulo com 5 palitinhos. Aí, vocês desenhem lá. E agora, a gente vai para a página 84. Na página 84, eles deram aí, ó, um quadro para vocês observarem. Então, ó, a foto ao lado e a moldura do porta-retrato são objetos que dão a ideia de região plana e de contorno. Complete as informações. Ó, vou mostrar aqui no quadro. Por que região plana? Porque, ó, se a gente pegar a foto, ela tem o fundo, então ela é uma região plana. A moldura é somente o contorno. Então, ó, por isso aqui dentro é região plana e a moldura é o contorno. E ambas, se a gente olhar, parece uma forma geométrica. Qual? Aí vocês vão escrever. E depois, observando aí, ó, vocês vão completar. O abacaxi é uma fruta, verdura ou legume. Vai escrever. Forma da região plana onde está o abacaxi, ó. O abacaxi está dentro de um quê? Qual que é essa forma? Aí vai escrever. Número de unidades do produto. Quantos abacaxis tem aí dentro? Aí vocês vão contar e vão pôr o número. E isso vocês vão fazer com as outras também. Então, de matemática é isso. Vamos agora para português. Em português, vocês vão fazer primeiro essa folha aí, ó, singular e plural. Número 1, forme o plural acrescentando o S no final da palavra. Então, aqui, ó, nesse caso aqui de plural,
só vai acrescentar o S, como ó, bicho, plural de bicho, bichos. Então, todas essas palavras que estão aí, o plural dela é terminado com S. No número 2, já é um pouquinho diferente, porque nessas palavras que eles deram aí, para formar o plural, você vai ter que pôr no final o E e o S. Como? Capuz, capuzes. Ó, luz, luzes. Rapaz, rapazes. Então, todas as palavrinhas vai terminar com ES. No número 3, forme o plural acrescentando ES no final da palavra. Então, aqui, ó, no plural, estas palavras não têm acento. No singular, todas elas têm o acento. Quando você for transformar elas pro plural, for passar para o plural, esse acento some, ele cai, não existe. Japonês, aí vai ficar japoneses, japoneses, sem o circunflexo, sem o chapeuzinho. Francês, tira o chapeuzinho e termina com ES, franceses. Português, portugueses. E assim vocês vão fazer as outras palavrinhas. Essa é a folha de singular e plural. Lá no livro de português, vocês vão na página 60. Lê a frase 1. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Isso é uma pergunta. Por quê? Olha no final da frase, o sinal de pontuação, ó, é o ponto de interrogação, quer dizer, é o ponto de pergunta. Então, toda vez que tiver esse sinalzinho, a gente tem que falar como se fosse uma pergunta, porque é uma pergunta, ó. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? É uma pergunta porque tem interrogação no final. Na frase 2, os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. É uma afirmação, por isso terminou com ponto final. Letra A. Pintem de amarelo os sinais que estão ao final de cada uma das frases. Já mostrei quais são os sinais, vocês vão colorir de amarelo. Na letra B, tá falando assim, a frase 1 é uma pergunta, o sinal é o ponto de interrogação, é o que a tia já explicou. A frase 2 dá uma resposta, uma declaração, uma afirmação, o sinal é o ponto final. Na escrita, os sinais de pontuação indicam como a frase deve ser lida para dar mais sentido a ela. Agora, a gente vai ver masculino e feminino. Olha o título aí. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Para indicar que a mãe crocodilo é quem cuida dos filhotes, a palavra fêmea vem junto ao nome do animal. Veja, crocodilo, fêmea. Se quem cuidasse dos filhotes fosse o pai crocodilo, a palavra macho viria junto ao nome do animal. Então, como ficaria o nome dele? Complete corretamente, seria crocodilo macho. Então, ó, crocodilo macho. Crocodilo fêmea é a mãe, crocodilo macho é o pai. Agora, vocês vão completar aí na página 61 o nome do animal. Eles já deram, ó, jacaré. Aí, qual o masculino do jacaré? Jacaré macho. Qual o feminino? Jacaré fêmea. Então, sendo assim, zebra vai ser zebra macho, zebra fêmea, porque só assim a gente vai saber diferenciar se é macho ou se é fêmea, colocando essas palavrinhas. Não é sempre, não é em todas as palavras que vai acontecer isso, mas em alguns casos, sim. Então, ó, girafa, girafa, macho, girafa, fêmea. Agora, os nomes de pessoas, animais e coisas podem ser masculinos ou femininos. Forme pares seguindo o exemplo. O menino, a menina. O primo, a prima.
O amigo, a amiga. Um professor, uma professora. O diretor, a diretora. Então, vocês vão escrever aí colocando a ou uma, tá? E completar embaixo, ó. Antes da palavra masculina, usa-se o artigo o ou a. Antes da palavra feminina, ó, desculpa que a tia errou, viu? Tô dormindo já. Antes da palavra masculina, usa-se o artigo o ou um. Tô falando que a gente erra também, ó. E antes da palavra feminina, usa-se o artigo a ou uma. Então, aqui, ó. Se for masculino, antes da palavra vai ser o ou um. Se for feminina, vai ser a ou uma. Então, essas são as atividades de hoje. Ciências eu já expliquei. E não se esqueça de fazer a letra cursiva. E até a nossa próxima aula.